Eu quero contar para vocês também que o governador Tarcísio de Freitas voltou a culpar o governo federal pelas tarifas anunciadas pelos Estados Unidos. Camila Yunes, seja muito bem-vinda, prazer recebê-la aqui no nosso 3 em 1. Conta pra gente essa manifestação aí do governador. Boa tarde. Oi, Evandro, muito boa tarde para você, para os nossos comentaristas e para quem nos acompanha aqui no 3 em 1. Pois é, Evandro, não é a primeira vez e provavelmente não vai ser a última que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, faz críticas à condução do governo federal nessa instabilidade diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Ele deu uma entrevista a uma rádio de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo, onde cumpriu a agenda e foi questionado, sobre essa questão do tarifaço. E ele disse que falta interlocução por parte do governo federal e que interlocução é crucial neste momento. E ele diz que não só falta esse diálogo, mas também, nas palavras do governador, provocaram até onde puderam os Estados Unidos, principalmente nas alianças feitas com China e Rússia. Lembrando que China, Rússia e Brasil fazem parte do bloco dos BRICS, que é o bloco econômico também que tem sido alvo aí do tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, essa foi a crítica feita mais uma vez pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E aí ele também disse que tem adotado medidas para tentar contornar essa situação e preservar aqui os setores mais impactados do estado de São Paulo. Ele voltou a falar das linhas de crédito, que foram anunciadas para tentar proteger os setores e também disse que está conversando e tentando negociar com estados norte-americanos, dizendo que não só os brasileiros vão ser afetados, mas também essa taxação é muito ruim para os norte-americanos. Então, essas foram as declarações de Tarcísio de Freitas com relação ao tarifaço. E antes de te devolver, Evandro, durante essa entrevista, ele também foi questionado sobre as eleições do ano que vem. E, novamente, falou que não pretende se candidatar ao Palácio do Planalto, que o objetivo dele é concorrer novamente aqui ao Palácio dos Bandeirantes, que tem projetos de longo prazo e que a cabeça dele está focada nisso, que para 2026 voltou a defender a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, voltou a defendê-lo, dizendo que trabalhou com ele no ministério, que ele nunca teve posições antidemocráticas, que nunca viu nada nesse sentido e disse não entender o porquê dele estar fora do jogo neste momento. Então, essas foram algumas declarações aí do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com relação ao tarifaço e também falando um pouquinho sobre as eleições de 2026. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Camila. Volte sempre. Ótimo trabalho para você aqui em São Paulo. Fábio Piperno, está faltando interlocução para o presidente Lula? Com o governo americano, claramente. A gente falou sobre isso. Eles têm péssima relação. Eu acho que o governo brasileiro, ele se relaciona, por exemplo, muito bem com a China. Ainda bem, Quando o governador critica isso, é claro que faz parte também do jogo político, ok, normal. Mas imagina, por exemplo, se o Brasil entrasse, como se imaginava em dezembro do ano passado, para a nova Rota da Seda. O Xi Jinping veio aqui ao Brasil e naquela semana muito se especulou sobre isso. E o fato do Brasil não ter aderido a essa iniciativa chinesa, naquele momento foi visto como um sinal de comedimento, do governo brasileiro, e acabou surpreendendo também muitos analistas. Agora, diante desse ambiente mais tensionado, eu também não descartaria uma revisão dessa posição do Brasil. Amanhã, depois, quem sabe, A China está anunciando a participação em projetos muito importantes, por sinal, de infraestrutura aqui. Agora, o governador Tarcísio, ele não pode esquecer que vai ser eternamente lembrada a imagem dele com o bonezinho vermelho do MAGA, lá de Trump. Ele apoiou o presidente americano. Então, isso vai ser eternamente ressuscitado pelas redes sociais. E mais, quando o governador fala que o candidato será Jair Bolsonaro, eu respeito a posição de fidelidade dele e também o fato de que o anúncio dele em querer concorrer à reeleição. Até aí, perfeito. Agora, dizer que o Bolsonaro vai ser o candidato, aí também é uma peça de ficção. Fala, Gani. Eu vejo o seguinte, o governador Tarcísio faz um diagnóstico muito correto da realidade. Bom, primeiro, o próprio governo brasileiro, eu entendo assim, levou a esta situação
justamente pelos posicionamentos geopolíticos. Ok, você tem o direito de ter o posicionamento geopolítico que você quiser, mas no mundo real você vai assumir as consequências desse posicionamento geopolítico. Vamos lembrar que as tarifas colocadas para o Brasil inicialmente eram de 10%, a gente estava no piso mínimo e de repente, em menos de 3, 4 meses, essas tarifas passaram para quanto? 50%, né? Alguma coisa aconteceu e tem aí, obviamente, a cúpula do BRICS no meio do caminho, entre outras declarações. Agora, em relação à condução da negociação, também muito ruim. Quer dizer, será que não poderia ter um convite, né? Ou seja, convidar o Donald, pelo menos tentar convidar o Donald Trump para uma conversa tete a tete ali, né? Cara a cara, entre os dois presidentes para tentar uma pacificação, mas não foi o caminho escolhido. Pelo contrário, utilizou o caminho do palanque político porque era interessante eleitoralmente para ele, mas não para o país, com bravatas, com provocações com o seu oponente Jair Bolsonaro, mas nada de bom para o país, ao contrário do que faz o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Esse sim acerta no tom. Por que você está olhando com essa cara para o Gani, Piperno? Não, porque quando o Gani fala com bravatas ao seu oponente Bolsonaro, isso faz parte do jogo político interno. Ora, bolas, agora, se o presidente Trump... Mas a gente está numa situação diplomática complicada. Mas então, por conta disso, não podemos... Enfim, por conta disso, vamos ter que renunciar aos... às brigas defender os interesses do Brasil. Então, mas eu acho que isso... Vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Será que os interesses do Brasil em algum momento foram colocados de verdade na mesa? Para pensar. O Trump foi eleito e o Lula sequer o visitou. O Milei foi eleito, sequer o visitou. Independente da tua ideologia, você vai visitar um chefe de Estado que é justamente aquele que é o presidente da maior economia do mundo. Goste você dos Estados Unidos ou não, ela é a maior potência mundial. E ele sequer fez uma visita prévia a todo esse evento, né? Quando o Trump ganhou. Então, parece que a ideologia sempre foi colocada acima dos interesses nacionais. O Lula não foi convidado nem para posse. Foi o presidente Bolsonaro. Olha só que descortesia com o governo brasileiro. Tudo bem, mas ele poderia ir. Ou ele poderia estar presente, ou ele poderia manter um mínimo de relacionamento. Ou ele poderia ter ido visitar o Milei e não ido lá com uma plaquinha Cristina livre. Ou receber o Maduro, como recebeu aqui, acho que em 2 ocasiões. Enfim, então acho que, de novo, goste ou não, cada um mantém a sua própria ideologia, mas que por mínimo de diplomacia do bem do país, a gente tem que buscar os caminhos. Então me parece que tudo isso que a gente está discutindo é antes. Agora que chegou o problema, tarde demais, né? E aqui, só rapidinho, isso aqui é um exemplo, e aqui não estou entrando no aspecto moral dele, estou falando na habilidade diplomática que ele tem, o Putin. O Putin consegue ser bem quisto pelo Benjamin Netanyahu, pelo mundo árabe, pela Turquia, pela Angela Merkel e, em certo sentido, pelo próprio Trump. E tem aquela cara de poucos amigos. Né? Exatamente. Esse sorriso. Bom, mas agora tem a Europa inteira armando o inimigo dele para jogar bomba lá. Sim. Zé Maria Trindade, diga. E pela Dilma também, né? Fala, Zé. Olha, eu nessa situação, eu estou... eu estou meio assim... eu não sei nem definir se é uma preocupação com as empresas. Eu vi com muito cuidado aqui, por exemplo, um grupo empresarial brasileiro, do JBS, que chegou nos Estados Unidos e comprou assim, as principais empresas de produção e manufatura de proteínas, né, que é a JBS. E montou lá um poder muito grande. O deputado Vanderlei Macris, que não é mais deputado, mas muito atuante aqui, foi lá nos Estados Unidos ver a JBS, porque naquele momento ele era da CPI, né, e queria saber como é que era o movimento, ficou impressionado. A JBS comprou as maiores empresas de proteínas dos Estados Unidos e fez uma cadeia, né, comprando carne in natura e processando nos Estados Unidos nessas grandes empresas. E aí? E agora? Né? Como é que é? Onde ele vai buscar carne para processar?
E no caso do café, e as empresas norte-americanas e as daqui? Está todo mundo calado, quer dizer, as empresas lá caladas e as empresas aqui procurando o Geraldo Alckmin e pronto. Quer dizer, esse pessoal é que deveria estar gritando, porque serão os maiores prejudicados. Uma exportação, embora pareça, a gente fala muito aqui, pauta de exportação, Brasil, Estados Unidos, mas ela é empresa a empresa, né? Eu fico imaginando como estão essas empresas e a projeção de futuro delas, né?